gente querida, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, alô Josemar Baiano, alô Sérgio Cursino, um dos grandes locutores não só do Rio de Janeiro, como do Brasil inteiro. Minha gente, à minha esquerda ali, o Amaury Santos, nosso colega jornalista. Amaury é gerente da Rádio Nacional, gerente da MEC AM FM, nosso amigo de muitos anos, hoje aqui conosco. Bom dia, Amaury! Muito bom dia, Fernando, tudo bem? Tudo bem, e você deve conhecer o Amaury também dos programas que ele fez na Rádio Nacional, né? O nosso querido doutor Luiz Aibinder, psicólogo dos mais conhecidos. Bom dia, Aibinder! Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Pois é, o nosso Silvio Provenzano dizendo aqui para mim que o trânsito está bastante complicado no dia de hoje, mas tomara que você chegue a tempo da sua participação, que é muito importante. Eu acabei de falar aqui com a Aibinder, com o Amaury, dizendo, poxa, eu estou um pouco preocupado, porque hoje é dia do Silvio, mas ele deve estar chegando. Sildinei Peracini do Amaral, meu amigo de tantos anos, né, me chamando de mestre, que é isso? Para com isso. Ô Sildinei, você não se lembra das peladas no Morro da Glória em Juiz de Fora, rapaz? Para com esse negócio. Abraço pra você, Maria Fialho, bom dia. Olha, bom café, tá legal. Jader Braga, bom dia. Pois é, essas coisas acontecem e... Pô, Sussu, não vai falar de mim não, pô, olha só, tô eu e um pavão aqui, meu Deus do céu, coisa horrorosa, vira esse rabo pra lá, vira esse rabo pra lá. Ô Pato, é o Pato chegando aí e mostrando o pavão, meu Deus do céu, vê se pode uma coisa dessa, né? Olha, Pato, daqui a pouco você fala com os nossos ouvintes, daqui a pouco você fala, ouviu? Não, mas eu quero falar agora sim, melhorou, agora é uma cachoeira, meu Deus, ai que vontade de estar debaixo dessa cachoeira. Tio, eu estou apaixonado, eu estou de olho em você, tio. Não, mas peraí, tá apaixonado por mim? Não, por você não, você é meu tio querido, tô apaixonado pela Mônica Venerável. Não faz uma coisa dessa só porque ela vê a gente, ô Pato. Pois é, mas a Mônica Venerável, tio, ela é linda, maravilhosa. Mas você é um pato. Ah, mas de repente eu tô apaixonado. Que isso, Pato? Ah, falando sério, tio. Olha, nenhuma possibilidade. Mônica é um amor de pessoa. Mônica é um amor de pessoa. Olha, vou sair, não quero mais ouvir nada. Tchau, tchau, tchau. Bom, daqui a pouco ele aparece aí e fala com a gente. Daqui a pouco talvez teremos aí o Silvio Provenzano. E está na hora da recomendação dos livros. Daqui a pouco a gente vai para a sala de visitas. Eu quero mostrar aqui os 50 anos de comunicação, que há 5 anos está na lista de vendas da Saraiva, livrariasaraiva.com.br. Basta você adquirir o livro através do site saraiva.com.br. Poesias Contemporâneas 3, o livro da editora Matarazzo, da minha amiga Thaís Matarazzo, lá de São Paulo. Animais, Nossos Irmãos, de Eurípides Kuhl. É realmente um livro muito interessante. Este outro livro, gente, é do saudoso José Roberto de Toledo Novaes, um dos fundadores de Cruzeiro, em São Paulo, da família fundadora daquela cidade, e Os Grandinetes no Brasil. É o livro da minha família. Você vê aí, na verdade, é um livro mais familiar, digamos assim, onde você vê Latrônico, em Basilicata, de onde em 1850 meu bisavô saiu para trabalhar no Brasil. Meu Deus do céu, né? Um abraço à família dos Grandinetes, meu amigo Eduardo Grandinete, grande advogado em Belo Horizonte, né? A Mônica Grandinete, tantos amigos queridos, né? A Selma, um abraço grande. Livro ao meu filho, tudo o que eu gostaria que ele soubesse até aos 20 anos. É um livro muito interessante de autoria do Renato Schmeckel. E eu queria lembrar o nosso concurso do Caçador Choperia, né? Caçador é um dos melhores restaurantes da Tijuca, na rua Pareto 42. Para você ganhar 3 almoços de presente por semana, basta você mandar digamos assim, um e-mail para sorteio@fs. Aliás, é o contrário, sorteiofs@gmail.com, sorteiofs@gmail.com. E a gente está passando aqui direto e reto para esse cartaz
e que na verdade é a época que eu estava naquela emissora de rádio, né? E a época do lançamento do livro. Mas o que nós vamos fazer agora é, na verdade, aquilo que a gente chama ser o editorial do nosso programa. Na verdade não é tão importante assim, né? Eu não estou com essa bola toda. É apenas um pequeno comentário. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente está tendo uma preocupação muito grande, reclamações as mais diversas com relação às linhas de ônibus do Rio de Janeiro. Eu estou tentando ver se eu consigo trazer alguém, já trouxe aqui algumas vezes o Rubens Teixeira, a época que ele era o secretário de Conservação e Meio Ambiente da Prefeitura, hoje é o presidente da Conlub. Mas hoje a gente quer uma explicação com relação ao secretário de Transportes, que é o McDowell. Na verdade, o pessoal está reclamando, mas reclamando de montão, principalmente o pessoal da Zona Sul, porque determinadas linhas desapareceram e não há explicação. A Prefeitura diz que, na verdade, fiscaliza, mas na realidade isso não está sendo processado da forma que devia. Eu vou dar um exemplo para vocês no caso da Urca. No caso da Urca, por exemplo, uma determinada linha, ela deixou de existir e agora o cidadão da Urca, que tem que chegar a Copacabana, tem que pegar 3 ônibus. Olha, você faz aí a soma do valor que vai pagar muito mais do que pagaria para uma ligação interna. E, gente, a Urca está praticamente ao lado de Copacabana e a gente sabe que, por ser um bairro dos mais antigos do Rio de Janeiro, tem muita gente de idade que evidentemente não pode sair por aí pagando 3 passagens para ir, 3 passagens para voltar. E não raro as pessoas da Urca têm médicos exatamente onde? Em Copacabana. Então fica aí o apelo para que haja uma maior fiscalização e uma maior determinação por parte da Prefeitura para resolver esse problema. E hoje a Polícia Civil está na verdade, cumprindo vários mandatos de prisão, inclusive prendeu uma quadrilha que roubava cargas no Rio de Janeiro. Prendeu essa quadrilha, mas é uma em muitas, mas de qualquer maneira a ação está acontecendo. Eu queria lembrar você o seguinte: olha, eu quero entrar agora para os nossos amigos dos nossos comerciais, para depois a gente poder voltar, evidentemente, para o nosso debate. Nós temos aqui a Shotokan. A Shotokan é, na verdade, aquela empresa que faz a forja das espadas importadas de Hong Kong, espadas autênticas samurai. Então veja você que coisa linda que são essas espadas. São espadas autênticas em aço damasco, onde você na realidade pode ter em casa como decoração. Você pode exibir na sua casa exatamente da forma que está, por exemplo, em uma mesa, se for uma casa sofisticada, e desde que não tenha criança, né? Agora veja bem, esse é o cabo da Shotokan. Na verdade é um cabo feito com pele de arraia. Na verdade as espadas Shotokan são verdadeiras obras de arte. Veja o detalhe do punho, né? Então o importante é que mais e mais pessoas estão recebendo em suas casas, em qualquer parte do Brasil, enviadas pelo Shotokan com nota fiscal, com o pagamento de imposto de importação. Shotokan.com.br. Espadas Katana. Olha, no Facebook ou no site, você é só colocar Espadas Katana que você vai saber que a Shotokan é, na verdade, uma das maiores vendedoras de espadas do Brasil, como objeto decorativo. Não deixe na mão das crianças, mas você pode optar pela espada com corte ou a espada sem corte. Isso é que é o importante, né? Lá no site da Shotokan você encontra tudo direitinho, como as coisas acontecem, né? É mais ou menos isso. E eu queria também falar do Bradesco Seguro Alto, né? E por quê? É muito importante a Bradesco Seguro. Você pode fazer o seguro online, não importa o destino. Temos o seguro viagem. Viva a longevidade. Qual será a sua aparência quando chegar aos 80 anos? Conheça o simulador, interessante isso. Quais os seus próximos planos? Para cada objetivo seu, uma solução nossa. Aí eu fiquei muito feliz com esse negócio de simulador, porque recentemente você falou: quero simular a sua idade. Aí eu botei a minha foto lá e disse que eu tinha 18 anos. Mas, meu Deus do céu, brincadeira. Meus 18 anos, né? Tô vendo o Mauri lá embaixo, né? Nós estávamos, né, Mauri? Nós estávamos na inauguração do Sambódromo, né? Em 1984, na maior cobertura que a Rede Manchete fez, né?
Você era o coordenador da cobertura, se não me falha a memória, né? E para minha honra, eu era um dos narradores. Eu, você, J. Bud, né? Isso. Que maravilha. Pois é. E olha, a última observação que eu quero fazer hoje, para seguir logo após da oração que a gente sempre faz, que é a prece de Caritas, né, que já está aqui no ponto, inclusive, esse é, viu, amor, esse é o Self-Made Program, né? A gente só não espana porque fica mal, e de resto a gente faz o programa. Então acontece o seguinte, eu quero lembrar que o professor Serginho, faixa preta, 4º Dan, e a Secretaria de Esportes de Niterói estão fazendo MMA Cross Training na Praia de Caraí, em frente a Belisário Augusto, todos os dias de segunda a sexta, às 7 da manhã e às 7 da noite. Procura lá o professor Serginho. Aí outra lembrança que eu não posso deixar. Se você for viajar, vá de Trivago. Aliás, Trivago para comprar hotel. Né? Se você quer saber de hotel, é muito mais importante. Eu falei que recente viagem eu paguei 30% a menos do que um amigo meu, porque eu fui pela trivago.com.br. Agora, o detalhe é muito importante. Se você quer ir para o exterior, e a última vez que eu fui à Europa, eu fui pelo Expedia.com, e a Expedia.com é extraordinária. Essa é uma empresa norte-americana, onde você vê o hotel lá fora, onde você vê os carros lá fora, onde você vê tudo o que você precisa. Você sai com tudo planificado, expedia.com.br, ok? Estamos combinados assim, e a gente vai em frente agradecendo cada vez mais a audiência de vocês. Daqui a pouco eu vou falar o nome de todo mundo que está me acompanhando aí, se Deus assim o permitir, e há de fazê-lo. E nós vamos então agora à parte de agradecimento a Deus nesse momento, por mais um dia de vida, né? Vamos à prece de Caritas. Vamos todos rezar a prece de Caritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém.
Pois é, toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer essa oração, né, na realidade eu tenho que agradecer a duas pessoas, ao Luciano Gomes, de Pedrinópolis, em Minas Gerais, que foi o editor de imagens, foi a pessoa que fez isso e me deu como presente, ainda na época que eu estava na Rádio Tupi. Então, Luciano, um grande abraço para você. E também agradecer ao Marlon Jordão Boscarino, meu operador querido, que hoje ainda está na Rádio Tupi, e o Marlon, na verdade, foi a pessoa que fez toda essa sonorização, né? Uma vez me perguntaram por que a sonorização, porque na verdade é difícil você fazendo ao vivo, você manter o mesmo nível, o mesmo padrão de voz. Então, na verdade, isso aí não só representa aquilo que a gente acredita realmente, bem como é uma forma mais bonita para o ouvinte. Quem sabe muito disso é o Sérgio Cursino, né, que está nesse momento me vendo e ouvindo. Jane Mary, um abraço, as pessoas que aqui estão conosco, Marcos Jorge, Jandira Xavier, Michele Lopes, Maria Clara Iório Rodrigues, Eliano Santos, bom dia, querido, na escuta, obrigado por compartilhar. A Eliane Santos, aliás. Denise Guzmán, deve estar chegando aí o doutor Silvio Provenzano, deixei até a porta encostada. Maria Claro Iório Rodrigues, Fernando Moura, olha, o Silvio dizendo, chego em 7 minutos, acho que ele vai chegar antes. Bom, Denise Guzmán, Vera Lúcia Pereira de Carvalho, olha, são muitos, infelizmente a gente não tem como falar de todos, mas de qualquer maneira sintam-se abraçados. Estamos então chegando aí mais uma vez à sala de visitas, né, cumprimentando mais uma vez o nosso querido Amaury Santos. Deixa eu falar com vocês uma coisa muito importante com relação ao Amaury. O Amaury, gente, o Amaury é um radialista de muitos anos, jornalista da melhor qualidade, e eu conheci o Amaury nos idos de 82, por aí mais ou menos, quando ele era coordenador da Manchete, né? E a partir daí essa amizade não parou mais de haver, né? Hoje ele é o gerente da Rádio Nacional, né? Gerente de programação, né, Amaury? Gerente executivo das rádios Nacional e MEC. Chegando aí o nosso querido doutor Silvio Provenzano, tinha uma cadeira toda especial aguardando ele. Meu guru. Perfeito. O nosso querido psicólogo, doutor Luiz Aimbinder. Bom dia, meu caro Aimbinder. Bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Muito bem. E para a nossa satisfação, eu dizia, eu estava preocupado com o Silvio. Eu até perguntei para o Aimbinder, o Silvio veio semana passada? Aí ele falou, não, ele veio na outra, porque o Silvio só pode vir em função, o Silvio Provenzano, doutor Silvio Provenzano, é chefe da equipe clínica do Hospital dos Servidores. Então, não é pouca coisa, é muita coisa. E ele não pode vir a não ser de 15 em 15 dias. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia. Nos servidores de férias, mas apesar de tá de férias? trabalhando. Que bom, que bom. Ainda ontem tive numa reunião lá. Ah, é? Eu quero até agradecer com um amigo meu, Silvio Barbosa, não sei se ele procurou, sim, pediu ontem uma indicação, viu? Porque eu Você sei. veio de férias ontem ele me procurou lá. Olha, resolveu muito obrigado. O problema dele. Muito obrigado. É o doutor Lálio, João de Colônia, excelente. Né? Que maravilha, muito obrigado. Eu quero só falar com a Samira, porque a Samira daqui a pouco está partindo para o Galeão, não é isso? Para receber. 9h15? É para receber o Aníbal. Sim, o Aníbal é um chileno que vai passar 10 dias aqui em casa e que morou com o meu filho Bruno na Austrália. Muito bem. E nós temos aqui então a nossa nova aquisição, na verdade foi um presente, né? Que é o Todd. É o Todd. O Todd tem apenas 60 dias, então é meio que bebê ainda, mas na verdade está indo muito bem, né? A gente está tirando a mania dele de comer cocô, mas de qualquer maneira ele acha que a veterinária só não tem que tirar logo, porque ele acha que é petisco. Quer dizer, ele mesmo faz, está quentinho, vai lá, né? Mas, meu caro Amaury, começando o dia de hoje, a notícia que nós temos, entre outras, vamos partir para uma coisa de amenidade, que eu acho que é até um pouco a especialidade do pessoal da saúde, né? Tem o Silvio Provenzano, e também o nosso querido doutor Aimbinder, mas também você, como jornalista da melhor qualidade, sabe que a opinião é muito importante. Anteontem houve a entrega do Globo de Ouro, né? E as mulheres todas norte-americanas foram de preto, né? Foram de preto em sinal de protesto com relação ao assédio sexual.
né? E até a Oprah Winfrey, né, fez um discurso veemente, foi muito elogiada. Dizem que a Oprah Winfrey vai ser candidata norte-americana à presidência, né, e tal, tudo bem. Mas ninguém imaginava que ontem na França houvesse uma reação no sentido contrário. Ontem na França, liderados por Catherine Deneuve, que é uma das mulheres mais bonitas do estrelato mundial, uma mulher de 74 anos, mas que está muito linda ainda, graças a Deus, e ela, na verdade, disse que não, peraí, toda mulher merece ter um elogio, merece ter até uma cantada que ela tem que ter personalidade para dizer não. E aí, nesse imbróglio, com quem você fica e por quê? Eu acho que eu fico com a Estrela de Buñuel. A Catherine Deneuve tem uma marca, inclusive de um filme em que ela fazia, talvez o filme mais famoso dela, dirigido pelo Buñuel, né, que é o La Belle de Jour. La Belle de Jour. Em que ela apresentava uma prostituta que se prostituía durante o dia. Uhum. Né? E é o seguinte, tá certo, eu acho que tudo existe e deve ter o limite do bom senso. Tudo que extrapola o bom senso, tudo que extrapola o limite do razoável, começa a ficar... Aí vira exagero. Vira exagero. Então é claro que quando as mulheres reclamam, não do assédio, mas principalmente da violência, é claro que ninguém está a favor, ninguém pode ser a favor da violência, seja de que espécie for. Né? Então não é especificamente a violência contra a mulher, é contra a violência. Eu acho que ninguém pode ser a favor da violência. Agora, a questão do elogio, como diz a Catherine Deneuve, é uma coisa que é inerente, não só hoje em dia do homem para a mulher, como da mulher para o homem. Claro. Hoje em dia... Você está bonito, você está elegante, né? Você tem uma boa aparência, teu cabelo está bonito. Desde que fique no limite do razoável, como eu disse, desde que fique no limite da boa convivência, da educação, não vejo problema algum. Né? É só essa questão do limite do razoável e da convivência. Aí, Binder, então teria havido um certo exagero por parte das atrizes norte-americanas na entrega do Globo de Ouro, que é uma espécie de prévia para o Oscar? Olha, todo moralista é hipócrita. Já parte desse princípio. Porque, no fundo, ninguém é moralista. Né? Os imorais fazem aquilo que nós sonhamos fazer. Eles fazem na prática. De repente surgiu uma epidemia de assédio sexual. Muita coincidência. Há um movimento hipócrita contra o assédio. O que é assédio? É muito difícil você definir. Eu trabalho num ambiente com outras pessoas, inclusive mulheres. A maioria dos relacionamentos, casamentos futuros, se estabelece dentro do ambiente de trabalho. Você começa a namorar uma colega de trabalho e a coisa evolui. Fernando é prova viva disso. É verdade. Há 38 anos. É casado com a Samira. Mas ainda não prescreveu, ela pode te denunciar por assédio. Ainda é tempo, né? Pois é, porque qual é o limite disso? Se ela gostou de você, é paquera. Se ela não gostou, é assédio. É meio relativo. Eu só entenderia o assédio como se houvesse alguma coisa física, passar a mão, dar uns apertos, contra a vontade da mulher. Fora disso, não é assédio. É um galanteio, né? Um galanteio, é assédio. Daqui a pouco não vai poder mais se juntar homem e mulher. É verdade. Nem homem com homem lá, né? Porque agora a coisa tá, o Kevin Spacey. É verdade. Caiu uma maldição por causa disso. É verdade. Doutor Silvio Provenzano, de um modo geral, o americano é realmente muito moralista, né? No discurso, não sei se na atividade. Qual é a sua opinião a respeito disso no relacionamento do dia a dia que homens e mulheres têm na vida profissional? Em inglês, moralista e hipócrita são sinônimos. É aquilo que o professor Aibinder acabou de falar. É a hipocrisia ao extremo. Na verdade, a abordagem de um homem para uma mulher e vice-versa, porque o assédio hoje também é muito feminino, a gente cansa de ver no dia a dia a própria mulher se jogar
antigamente dizer isso, não se jogava para o homem, né? É. Depende muito, eu acho, de uma coisa chamada educação. É conhecer o limite do outro. Desde que você não ultrapasse o razoável, desde que você não atente contra a honra da pessoa, desde que você não falte com respeito. Meu Deus, a mulher é bonita, poxa, você está tão bonita. Não custa nada você dizer isso, não quer dizer que... Isso não é assédio. Porque daqui a pouco, do jeito que as coisas estão caminhando, eu acho que a comunicação homem e mulher será proibida por lei, passível de penalidade na justiça. Aí a Globo se realiza, né? O que é o assédio? O que é o assédio? Enfim, o que é o assédio? É eu estar no meu trabalho com uma pessoa do mesmo sexo ou de outro sexo e eu proferir um elogio, que às vezes é um elogio. Então há que se impor os limites. É verdade que algumas pessoas se excedem, insistem. A insistência, ela vira assédio. Então é a questão dos limites. É claro que se o elogio vindo de você encontra a contrapartida do outro lado, essa pessoa vai de alguma forma dizer, puxa, que legal que você notou, né? Se a pessoa se torna totalmente indiferente, você tem aquela história do chá de Simancol. Não estou agradando, fica na sua. Se insiste, aí deixa de ser um galanteio, deixa de ser uma abordagem educada para ser assédio. A questão se chama a intensidade e a insistência. A intensidade. Fernando, eu só queria ir até um pouco além do que disse o doutor Silvio, porque do jeito que as coisas estão se verificando hoje, não só daqui a pouco serão proibidas as conversas ou qualquer relação entre homens e mulheres, mas entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, porque hoje tem o trans-homem que virou mulher, tem a trans-mulher que virou homem, tem o Pablo Vittar, que é uma coisa indefinida. Não, além de você ter, né, o travesti, de você ter o homossexual, você tem hoje, inclusive em formulários de empresas as mais diversas, para preenchimento, gênero. E esses vários gêneros, não e só, até o nome não utilizado, só masculino, né? E feminino, você tem vários gêneros lá para você preencher. Então daqui a pouco vai ser impossível duas pessoas conversarem, indo um pouco além do que o doutor Silvio falou. Eu fico imaginando uma pessoa na sua posição, por exemplo, você é gerente executivo da Rádio Nacional e gerente executivo da MEC AM e FM. Então, teoricamente, acredito que você tem mais de 100 funcionários atualmente. Quase. Sob o seu comando. 100, Se passa uma moça bonitinha, você fala que ela está bonita, virou assédio? Ainda mais eu que sou chefe. Olha só, isso é um absurdo. Então, por isso que eu estou falando, a gente tem que tomar muito cuidado, como falou o doutor Aibinder, essa questão do moralismo é um absurdo. Quer dizer, nós estamos chegando a um ponto que nada pode. Tudo. Daqui a pouco não vai ser possível namorar, porque o namoro você começa. Vai? Você contrata advogado, ela contrata advogado, você se decidir. Sabe? E se houver um acordo, quem sabe um motel depois. Os dois advogados. Agora é bom. Dos advogados. Agora no futuro provavelmente vai ser bom ir ao motel com testemunhas. É verdade. Para dizer, olha, ele fez aquilo e eu não queria. É um negócio meio complicado, né? O Aibinder, agora mudando de um polo a outro, que eu queria que vocês comentassem, e essa história aí do governo querer modificar a tal da regra de ouro da Constituição para poder gastar mais, mas eles não impediram a Dilma justamente por isso, quer dizer, a pedalada fiscal que foi suficiente para demitir a mulher, agora vai ser oficial, e eles quiseram, mas recuaram, mas o Meirelles disse que da próxima vez, no próximo ano, pode ser que isso aconteça. Queria a sua opinião. A minha opinião é que você continua falando de sexo. Né? Não é um programa infantil, então eu posso soltar um pouco mais de vocabulário. O Chico Buarque teria dito ao Lula, então presidente, presidente, cria o ministério do lá vai dar merda. Não faça, teria um assessor, um ministro lá dentro do presidente, não faça isso que vai dar merda. O Temer sente muita falta desse ministério, porque ele está fazendo tanta coisa que ele recua pela repercussão. Aquele negócio na região norte,
Isso. Poderia Isso. fazer exploração mineral. Isso, o trabalho escravo, Trabalho escravo. que também recuou. Trabalho escravo. O indulto ou insulto de Natal. Isso. Essa medida indecente. O indulto que você chamou de insulto. de Natal. E essa Isso. medida indecente de não, vamos gastar o que a gente pode e esquece essa E regra. está valendo, e que é constitucional. Entendeu? Falta um assessor ou alguém para dizer para ele, não faz uma besteira dessa. Não vai dar certo esse negócio. Aí ele vai, aí diante da repercussão ele volta. E também, nomeia a filha do Jefferson. Outra besteira. Entendeu? Não tem um mínimo de investigação. Não nomeou a ex-mulher do Gilmar Mendes para ganhar 40 mil reais no Conselho da Itaipu Internacional e vai se reunir apenas 4 vezes. Ela vai trabalhar 4 vezes ao ano e vai ganhar 40 mil mensais. Não, mas isso até, dentro do contexto, não é pouco. Não afeta Tá com dinheiro, uma ministra da Educação. Eu sei. Do Trabalho. Certo. Essa medida lá da... Eu fiquei revoltado com a autorização para desmatar a Amazônia. Para exploração mineral. Aquilo achei um absurdo. Pelo amor de Deus. Teve uma repercussão internacional. Todo mundo chiou. Vai acabar com o pulmão do mundo. Eu achei um absurdo isso. Diante da repercussão, isso aí por quê? Para conseguir o voto da bancada ruralista. Exato. Vamos sacrificar a natureza, o planeta, do Brasil e do planeta, em prol dos meus interesses. Mas sabe um negócio que eu não consigo entender? O Silvio, se ele está fazendo tudo isso e ele diz que não vai concorrer à reeleição, graças a Deus, ele está visando eleger alguém do time dele, é isso? Bom, em primeiro lugar, eles são um grupo, né? Há quem chame de outra coisa. Mas eles são um grupo e evidentemente que um grupo ele tem entre eles um conchavo. Sempre vai ter alguém pronto para assumir. O problema do Temer é só um, na minha opinião, pura incompetência. Ele não é um indivíduo brilhante, ele não é um indivíduo, apesar de ter sido secretário de Justiça, presidente da Câmara, o que, pelo que a gente hoje em dia tem conhecimento, não é currículo para ninguém. Haja vista os presidentes que por lá passaram e que lá está. Não é currículo para ninguém. O presidente da Câmara Legislativa do Brasil, meu Deus do céu, onde passou Eduardo Cunha, onde o Temer, que hoje afronta a nação com decisões estapafúrdias, decisões absurdas. Essa do desmatamento da Amazônia, inquestionavelmente, foi a pior de todas, né? Porque a repercussão foi lá fora. Acabar com o pulmão no mundo para permitir exploração, para agradar um determinado grupelho que tem uma força política, tem votos esses que o Temer vende a alma ao demônio. Não tem a menor dúvida, é o toma lá da cá da política nacional. Acima de tudo, os interesses pessoais. O interesse do povo, ele é secundário. Se porventura a gente puder fazer alguma coisa que vá de acordo e ao interesse do povo brasileiro, ótimo. Mas se não for, isso não é a prioridade. É isso que eu percebo. Então a gente tem aumento de combustível dia sim, dia não, no outro também. A gente tem uma inflação que eu não sei como é que ela é calculada, mas não reflete a realidade do dia a dia que a gente tem. Por quê? Porque o nosso dinheiro, apesar de tudo, fica cada dia mais curto. Cada dia é um dia a menos para a gente poder pagar nossas contas. É muito complicado viver num país que é tão caro como o Brasil. Nós temos hoje um executivo, um legislativo, uma carga de impostos que é uma das maiores do mundo. E se a gente for verificar o que a gente recebe em troco de todos esses impostos, é um nada. A gente tem que ter um plano de saúde, porque a saúde pública é o caos que eu, melhor do que ninguém, sei no dia a dia. Escolhas de Sofia, quem é que vai usar o aparelho hoje? Aquele que tem um pouco mais chance de sobreviver. O antibiótico do dia, o que tem na farmácia, porque muitos estão faltando. E eu tenho um ministro da Saúde que na sua primeira reunião de prestação de contas economizou R$1 bilhão na saúde. Senhor ministro, a gente economiza de repente em alguma obra de engenharia, a gente economiza na fazenda, mas na saúde, quando a gente deixa de gastar, a gente está tirando da população R$1 bilhão de recursos. O que talvez explique por que a demora tão prolongada na fila das cirurgias, o que explica por que a fila de algumas cirurgias já está em quase 8 anos. Se continuarmos fazendo o que ainda podemos fazer, porque à medida que a coisa está indo, contratos que estão sendo interrompidos, é bem possível que
que o nosso ritmo de atendimento precise necessariamente cair. Hoje eu tenho na minha área do Hospital dos Servidores um setor de hematologia, onde 3 médicos, 4 médicos se aposentaram e nenhum veio para o lugar. E os que a gente chamou não se interessaram nem pela carga de trabalho, nem pela responsabilidade, e muito menos pelo salário, porque, como o senhor mesmo disse, o governo finge que paga ao médico. Então, os médicos não querem fingir, como outros mais antigos, que fingem que trabalham. Essa é a pura realidade. Então, nós hoje temos um presidente da República que não foi eleito pela população, apesar de que quem votou na chapa do PT da senhora Dilma Rousseff sabia que Michel Temer era o vice-presidente dessa chapa. Eles dizem golpismo, mas o golpe começou com a eleição da própria Dilma, quando ela modificou a prestação de contas, foi o tal da pedalada fiscal, exatamente para poder garantir ela própria a sua reeleição. Então a coisa começou na reeleição da senhora Dilma Rousseff, que nunca teve nenhuma articulação política, que é o que sobra no Temer. Mas para fazer essa articulação, este senhor, ele enfia os pés pelas mãos. E a última agora, eu diria que a cereja do bolo, a senhora Cristiane Brasil, com 2 processos trabalhistas, ser o ministro do Trabalho. É bem possível que o próximo ministro da Educação, ele tenha que assinar colocando o dedo. Mas não está longe disso. O secretário estadual de Educação citou o famoso alemão Bertoldo Brecht. É verdade. Secretário estadual de Educação. É verdade. E olha que a assessora corrigiu Brecht, e ele disse, não, Brecha. Quer dizer, como se... Não, eu falei certo. Apareceu o programa de humor. Meu Deus do céu, é verdade. Eu vi, inclusive, na hora, o Brecht levantando do túnel e falando, venha! É verdade, que tristeza, né? Que era o Bertoldo Brecht, né? Que era a sátira, justamente pelo nome. É um negócio louco, que né? o Tupinambá fazia tão bem, né? Você sabe que eu tenho que dar um testemunho aqui, que recentemente eu fui convidado pela Sônia Facini, né, do Sindicato dos Jornalistas, para ser uma das pessoas que iria numa audiência pública na Câmara Municipal, em função de tentar resolver o problema da não existência de corredor na passarela do samba, corredor para os jornalistas, que acabou culminando, entre outras coisas, com aquela morte. Acadêmicos do Tuiuti, se não me falha a memória, sim. Não é? Que o carro, sei lá o que houve, espremeu a pessoa e a pessoa acabou falecendo. E eu fui lá, e um abraço para o vereador Raymond, que foi um homem que dizem que é até um vereador sério, mas ele não percebeu uma coisa, ele abriu a sessão e cada um daquelas autoridades que estavam lá em cima, cada um falou em torno de 7 a 8 minutos. E na hora dos jornalistas envolvidos na situação falar, ele deu 3 minutos para cada um, e era uma auditiva. Quer dizer, é um negócio meio louco, é bem um pouco o mal político, não é que ele seja mal, é a má percepção política, digamos assim, de que, na verdade, numa audiência você tem que ouvir, não falar. É verdade. Agora, eu estava ouvindo aqui o Silvio falando, e tem uma coisa que a gente que trabalhou já um pouquinho em algum momento com política, seja de que lado for, e a gente percebe uma coisa. Primeiro, que a corrupção é ambidestra. A corrupção é ambidestra. Tem duas partes. É suprapartidária. Né? E segundo, os políticos gostam de dinheiro? Eu acho que o ser humano gosta de dinheiro. Pode não fazer da sua vida o objetivo principal, mas todos gostam. Ok. Todos precisam. Ou precisa. Não, você precisa de uma parte. Outros gostam mesmo, gostam da moeda. Ok. Vide Gedel. Vide Gedel. Ok. Mas quando eu falo por vocação, eu acho que a grande vocação do político é disputar a eleição. Não é chegar ao poder, não, é disputar a eleição. Todos eles raciocinam em termos de votos. Quantos votos isso dá? Eu vou tomar uma decisão. Quanto isso me dá de voto? Mas isso também é suprapartidário e ambidestro, tá? Não estou citando porque eu acho que isso tanto faz, esquerda, centro ou direita. É geral. Você que em algum momento você circula dentro do meio da política, e eu estou falando porque já circulei,
tanto fazendo campanhas quanto trabalhando mesmo em órgãos públicos, você sente isso, que eles raciocinam em termos de preciso tomar uma decisão. Isso aqui me dá tantos votos, isso aqui me dá tantos votos. Todos raciocinam dessa forma. Não raciocinam em função da população. O que será melhor para a cidade, ou para o município, ou para o estado, ou para o país. Não. O que pode apresentar, o que pode dar melhor resultado em termos de urna. Essa é a grande visão de todos os políticos brasileiros. Sim, você acha que isso seria no mundo inteiro? Eu não sei se é brasileiro não, Fernando. Quem tem a oportunidade de assistir, eu nunca tive a oportunidade de viver a política em outros países. Sim. Viver. Tive a oportunidade de vivenciar aqui. Mas quem assiste filmes que mostram isso, quem, por exemplo, teve a oportunidade de ver House of Cards, por exemplo... Meu Deus do céu, que é o negócio da presidência norte-americana, é um seriado. Não é tão diferente assim, não. É verdade. O nosso especialista em psicologia aqui é o nosso querido doutor Luiz Aibinder. É isso mesmo, Aibinder? Você acha que a visão do voto é prioritária na cabeça dos políticos? Não, eu não acho isso não. Não. Já que você me citou como psicólogo, né? Os psicopatas são atraídos pelo poder. Poder e dinheiro. Pode ter muito na política. Para ter poder, ele precisa de voto. Então, o voto é um salto intermediário. É um instrumento, não é a finalidade. Eles precisam disso. Quanto à nacionalidade dessa mentalidade política, é internacional. Se você pegar não só os filmes, como as citações, Ronald Reagan disse que falou que ele pensou que a primeira profissão do mundo fosse político. Mas ele disse que não, ele se enganou, que é a segunda, mas muito próxima da primeira, que seria a prostituição. A prostituição, O Khrushchev, as duas começam com P, né? O Khrushchev disse que política é que ele constrói uma ponte que liga o nada a lugar nenhum. Para ter voto. Então, isso daí é internacional. Então, você não tem o Brasil assim. As leis, as estruturas favorecem que seja assim. Por exemplo, presidência com participação. Tem que dar para o PTB um cargo do Ministério do Trabalho, porque é um feudo do Ministério do Trabalho. Seja lá quem for, tem a competência. Tenha, não tenha, e aí vira essa lambança que nós conhecemos. Eu boto pessoas porque têm um mérito para ocupar o cargo. É verdade. O meu caro doutor Provenzano, tem até a Maurício citou House of Cards, e eu vou citar Crown. Não sei se vocês já viram, e se não verem, por favor, vejam através do Netflix, que é até baratinho, você paga R$20 por mês e tem todos os filmes possíveis e imagináveis. E eu vi essa série nos fins de semana, o Crown, que na verdade é a história da realeza lá da Inglaterra. Mas tem uma cena emblemática que eu queria que o amigo como médico comentasse. A cena, uma das muitas cenas, é fantástico o trabalho feito enfim. Mas uma das cenas é a seguinte: a Jacqueline Kennedy, já na época que era casada com Robert Kennedy, ela, depois de conhecer a rainha Elizabeth, ela sai... Foi casada com John Kennedy, John Kennedy, Robert era o cunhado, né? Obrigado pela correção. Então, a Jaqueline, né, ela conheceu a rainha e depois foi ter uma solenidade sem a rainha e teria falado mal da rainha. E aquilo repercutiu muito mal, dizendo que ela tinha tornozelos gordos, que ela era pachorrenta, que na verdade o palácio era decadente, coisas desse nível. E chegou aos ouvidos da rainha Elizabeth. Acontece que 6 meses depois, a Jaqueline, está lá, é história, né? E é feito pela Inglaterra, a Jaqueline volta à Inglaterra e chegou aos ouvidos da Jaqueline que a rainha tinha ouvido isso. Então ela preferiu chegar antes, falar com a rainha antes para se desculpar. Então a rainha, muito na dela, né, com aquela fleuma britânica, né, disse: não se preocupe. Eu disse: não, eu tenho que lhe falar, vou lhe dizer por quê. Porque eu cheguei a Paris com o John Kennedy e ninguém pode brilhar mais do que o John Kennedy.
E infelizmente eu brilhei mais do que o John Kennedy. Aí aparece uma cena, o John Kennedy sacudindo a mulher, entendeu? Uma coisa assim, e eu tinha que dar uma imagem de um casal muito feliz, e não era bem isso, falando para a rainha. E de repente ela diz mais, ela diz, olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, tudo que eu falei, eu estava sob efeito de drogas, porque tem um médico que nessas discussões nossas colocam uns medicamentos, aparece um médico colocando na veia, medicamentos de fortalecimento para que a gente possa aguentar. Aí a rainha diz qualquer coisa assim, mal traduzindo do inglês para o português. Ela diz, não, é natural. Eu disse, não, não é natural. Existem também algumas drogas. E aí? Você vê que a política ela reflete um mundo que está apodrecendo, né? E a gente fala isso com muita tristeza. Bom, em relação àquilo que os meus antecessores falaram, Mauri e Aybinder, eu acho que os dois estão cobertos de razão. Em primeiro lugar,